My favorite thing about Shipt since I signed up for Target Circle 360? No price markups when I order same-day delivery from tons of local stores. Only a handful of alcohol retailers and items don't count. I won't lie, I've had too much fun being like, markups on groceries? Not in my fridge. Markups on pet food? Not for my DOG. Markups on tools, electronics, home goods, meds? Not in my house. Anyway, it's awesome. Order now at shipt.com/360. Terms apply. Você está escutando Lideraí, o seu podcast de liderança. Líderes do passado, líderes do presente, líderes do futuro. Você está escutando Liderai.com, o seu podcast definitivo de liderança, em busca do santo grau da gestão. Ai, sem sincronizar, hein? Aqui é coragem, rapaziada. Aqui a gente saiu no tapa. Né, Wellington? Aqui a gente faz um 3, 2, 1, mas a gente não fez hoje. Mas eu me acho, a gente aqui é corajoso, né, cara? Aqui tem coragem. Tem coragem, mas a gente faz no fim. Tá bom, então beleza. Né? Aquela ordem dos tratores não altera o resultado, né? É isso. já diria Pitágoras, né? Já diria Pistágoras. O que é o tema de hoje, Wellington? Hoje a gente vai falar sobre Quiet Ambition, a ambição silenciosa. Tem uma bem legal, cara, bem legalzinho, gostei do... Isso aqui, só um parênteses, que foi uma sugestão do Charles, né? O Charles que tá trazendo aí, fazendo um papel importante nas nossas pautas aí, recentemente. Então já deixa aí nos comentários. Se você é um agente que a gente treinou, e ele traz os temas, que legal, né? E ele faz pesquisa também, traz os temas relevantes da semana e tal. Muito legal mesmo, um agente IA que a gente desenvolveu, né, Wellington? Com muito esforço, cara. Foi algumas semanas rodando até conseguir gerar resultado com ele, porque no início tava só porcaria. Mas agora a gente viu que funciona na prática. Bastante pancada depois. Mas interessante que é mais um episódio Quiet, né? A gente já fez o Quiet Quitting, o Quiet Cracking, Quiet Cracking, que é o estilhaçamento. E agora Quiet Ambition, os sonhadores. Fica aí que... Tá bem legal. Wellington, que interessante, né, esse tema, Quiet Ambition, né, explica pra gente aí o que significa isso. O Quiet Ambition é basicamente, é um termo que tem aparecido com certa frequência aí no LinkedIn, né, nos fóruns aí de trabalho. O LinkedIn tá difícil, né, cada vez mais difícil, né, mano? O LinkedIn tá bem complicado, cara. A gente é foda porque, assim, ou é gente mentirosa, ou é cara vendendo coisa pra você. É demais, cara. É bem difícil, bem difícil. A gente brincava sobre a questão dos buzzwords, né, cara? Mas LinkedIn é uma chuva de buzzword, né, cara? O tempo inteiro. O cara foi demitido, sai da empresa, é um ciclo que se encerra. E não sei o que, o cara tem que transformar. Tudo tem que ter um storytelling por trás, cara. É muito difícil. Estão LinkedInizando tudo, cara. Vão LinkedInizaram o Cristiano Ronaldo, LinkedInizaram o Messi, já LinkedInizaram na época Jojo Todinho, cara, é loucura, hoje tá infinito, cara, o pessoal não pode ver uma oportunidade pra poder entre aspas aí, viralizar, né, que o cara já quer aproveitar, né. Mas enfim, né, não vamos se estender porque isso não é o tópico, mas então o Quiet Quitting é um termo que ele... Não. Desculpa, Quiet Ambition, perdão, o editor vai arrumar isso aí. Vai nada. Vai direto, vai com todas as suas imperfeições, aí precisa largar a mão de você mesmo. Com todo o seu realismo. Isso. Então o Quiet Ambition, ele basicamente, ele fala sobre pessoas que querem crescer, mas sem fazer barulho, né? Sem fazer o famoso hustle ali, né? Sem fazer aquele famoso esforço, o crescimento sem vender a alma. Então, é algo que tá muito em linha com o que a gente tem falado sobre as mudanças aí de gerações, né, percepções sobre o trabalho. E o que é esse hustle? O que é o hustle? O hustle é o esforço, é quase que é o mesmo que o endeavor, é você fazer uma... É as galinhas, é a galinha que grita, cara, quando bota o ovo, a galinhada. Isso, então, tanto que tem um termo... É os workaholic, só que é um termo, é como eles se chamam.
A gente chama assim, eles de workaholics e eles se chamam de hustle. É isso. É porque o hustle é trabalho como um todo. Porque quando a gente fala, por exemplo, quando você tem um trabalho paralelo, a gente chama de side hustle, né? Quando é um outro tipo de trabalho que você faz. Então só que o hustling aqui que a gente tá usando é quando tem muito esforço pra fora, no sentido de que você tem que fazer e é muito labor ali pra você colocar muita energia, tem que fazer muito barulho. É a galinha. Então, é a galinha. É a galinha e o pato. Faz... E a pata, né, no caso. É. Né? Coitado do pato, nunca vai botar, né? É que nem o galo, né, pô? O galo também não. Mas de qualquer forma, o ponto é que existe um movimento hoje de pessoas que têm demonstrado que querem crescer, mas sem fazer tanto barulho. Que era uma época que... Engraçado, né? Porque pensando... Foi uma geração antes, né? Que tinha esses caras que gostavam de tal de hiperprodutividade, glamourizar o esforço e o sofrimento, achar bonito ficar doente, achar bonito até 10 horas da noite no trabalho, né? Colocar metas impossíveis, falar que sofre, sair andando por dentro do escritório com folha de papel, fingindo que tá ocupado, mostrar pra todo mundo que ele não cuida de si próprio, né? Que coloca o trabalho à frente de tudo, né? Então, e aqui tem até uma frase que a gente separou, né? Que essa, entre aspas, é a geração que aprendeu que o burnout não paga bônus, né? Isso... É ótimo. E realmente, é claro que ninguém aqui tá premiando mediocridade, tá? A gente tá falando sobre como que as pessoas podem de fato gerar resultado sem ser pavão, entendeu? Sem ter porque esses cacorejos aí de galinha aí, fogo de artifício, não é resultado. Desculpa, não é resultado. Espuma, né, Vinão? É só espuma. É só espuma, né, velho? Então não adianta o cara vir aqui e ficar posando de sofredor se o cara não entrega. O resultado é a baliza aí, a bússola norteadora, né? Sim, e por mais que a gente saiba que você tem que ser visto, mas tem formas de fazer isso, né? Porque tem gente... Eu lembro, cara, na nossa época aí, uns 10 anos atrás... Cara, vai fazer 10 anos já, não. Caramba, hein? Vai fazer 10 anos. Que a gente sabia que tinha muita gente que era só espuma. Mas só que isso, ao longo do tempo, cobra o seu preço, né? Então, isso você pode enganar uma vez, enganar 2 vezes. Ele na terceira, o cara já percebe, entendeu? Você até consegue ganhar um tempo ali, mas na prática, se você não tem sumo ali, se você não tem, de fato, contexto para conseguir... Substância para conseguir entregar... Cara, vai ficar evidente que você não. Que você tá sendo muito superficial, né? Então. E aqui não tô falando de superficial em termos de conhecimento, mas em termos de entrega mesmo. Porque às vezes você é um cara que conhece. Só que você tá indo só na primeira camada ali, cara, e a hora que começa a apertar, espreme, né? Espama, né, cara? É a hora que apertou, espana. E eu acho legal essa questão que a gente trouxe aqui que o burnout não paga bônus. Ele pode até pagar no momento, entendeu? Mas só que depois cobra. Depois que você recebe, cara, você vai ver que não vale. Vem a conta, né? E ele cobra. Ele cobra com várias outras doenças, Wellington. Sim. Não, e fora o quanto que isso impacta no teu redor, né? Na tua família, em todos os teus relacionamentos que são fora do trabalho, né? Então... Ô, Wellington, uma época já se chamou esse pessoal de Quiet Ambition aí, praticantes de Quiet Ambition, de pessoal low profile, né? Só que daí o low profile acabou sendo mais enquadrado também, pegava uma galera que eram os caras que não queriam crescer, vamos dizer assim. Eram os caras baixa energia, né? Eles confundiram, daí eu acho que agora separou. O low profile acabou ficando realmente mais empregado pro cara que... tem baixa... Discreto, né? Discreto demais, tímido demais, né? E o Quiet Ambition é de fato o cara que ele sabe equilibrar as coisas. E no fundo ele tem ambições e sonhos, mas ele não as revela necessariamente, concorda? Concordo. Tem muita gente assim, tem muita gente, cara bom, que de repente o cara chega pra você, bate na tua porta e fala assim o seguinte: obrigado, estou indo embora, O que tá acontecendo? Não, meu projeto já faz 2 anos que eu tô rodando, eu vou pra tal lugar, pra tal país, e tchau, obrigado, tchau. E o cara era perfeito, Wellington. O Quiet Ambition não é um cara ruim. Muito pelo contrário, né? É um cara muito bom, calculista. O cara ambicioso, pô, é isso aí.
Só que ele não é barulhento, entendeu? Agora, mas sabe qual que é a cagada disso aí? Você aposta suas fichas baseado no desempenho, na qualidade e no perfil do cara. Mas você não sabe de verdade o que o cara quer. E o cara tá jogando um poker com você. E você põe as apostas de sucessão no cara. E o cara vai embora. Então, assim, só nos resta daí os caras que cacoreja, espuma de cerveja. E as empresas vão ficando sem sucessão. Porque esses caras querem outra coisa, ué. Pois é, mas aí vamos fazer uma provocação aqui também pra gente pensar o quão possível e viável e factível é que o trabalho do gestor seja de estar tão próximo dessas pessoas que ele considera como pulso sucessório. Não é questão de ter bola de cristal aqui, pra ficar tentando prever o futuro do que vai acontecer. Mas pelo menos pra tentar identificar que esse ser humano aqui, porra, esse cara tem algo diferente. Porque eu conheço pessoas, cara, que tem esse perfil e elas são muito na delas. Só que o cara que é ambicioso de verdade, pela conversa você sabe, cara. Ele pode não demonstrar nas entregas ali no dia a dia e tudo mais, mas quando você fala com o cara de qualquer outro assunto, ou quando você pergunta pro cara, assim, cara. De futuro, por exemplo, perguntas meio soltas, assim, cara, o que você tá fazendo que vem, cara? O que você tá planejando pro ano que vem, pros próximos anos aí, e profissionalmente, sabe? Num papo mais quase que de boteco. Cara, você vê que pela resposta do cara, você sabe se ele é ambicioso ou não. Às vezes o cara pode simplesmente ser um sonhador, né? Isso é um fato, mas se você sabe que o cara tem entrega, ele não é muito barulhento na tua empresa, é um bom executor, traz boas ideias ali, ele só não é pavão, né? Ele só não é o cara que vai ficar lá, pá, olha o que eu fiz aqui, não, ele não precisa disso. Só que normalmente essas pessoas são diferenciadas e você percebe isso. Você percebe pela fala dele, pela forma que ele se comporta, pela forma que ele organiza o pensamento quando ele vai falar de futuro. Não, pô, eu quero, sei lá, pode ser um negócio simples. Eu quero ter, daqui a, sei lá, 3 anos eu quero estar casado, estar com uma família, eu quero estar assim, assado, eu tenho um alvo aqui de patrimônio, eu tenho um alvo disso aqui. Você vê que o cara tem um plano, cara. E o cara não tem como ter plano se ele não tiver ambição pra chegar naquilo. Entendeu? É verdade. Mas sabe uma coisa que eu procuro fazer? Nem sempre a gente consegue, mas é sentar essa proximidade, achar o ponto de você resgatar, fazer um trabalho de propósito com o pessoal. Eu gosto de fazer um trabalho de propósito assim, ó. Vem cá, galera. O propósito dessa área é esse. Eu vou lá e desenho pra todo mundo saber. Esse é o propósito da área. Eu quero identificar com vocês o propósito individual de cada um. E por quê? Porque eu preciso ser o costureiro dessa relação para ela dar certo. Eu preciso descobrir o propósito teu, o propósito do Joãozinho, da Mariazinha, e eu tentar costurar esses propósitos individuais junto com o propósito central de área e de empresa, para que eu consiga conectar aquela pessoa e a pessoa fala assim, porra, eu quero trabalhar nesse cara porque tal. Só que por outro lado, eu também acabo descobrindo se esse retalho de propósito do cara é muito descolado, eu já automaticamente captei que o cara tem sonho de estar fora daqui. Só que é muito difícil você extrair das pessoas, porque o cara vem sempre com a resposta de prateleira. A gente vai crescer, desenvolver, blá, blá, blá. Uhum. E é muito difícil. E às vezes o próprio cara não sabe também, né? Mas assim, eu tento ir por aí, nem sempre tenho o sucesso, mas eu acho que é por aí o caminho, sabe? Porque se você chega, conversa com o cara chega pra você e fala assim, pô, cara, meu objetivo é montar uma escola, eu gosto de ensino, educação, papapá. Pô, que legal. Como empresa, você chega e fala assim, vou pegar o Wellington e vou colocar à frente de ações de capacitação e desenvolvimento dentro da área. Ele vai dar treinamento para a empresa inteira. Nossa área de melhoria contínua e tal, dá para fazer isso. Então, eu peguei o teu propósito, encapsulei dentro de um objetivo, de uma linha de frente de serviço que eu tinha. Você vai se sentir muito melhor trabalhando com uma coisa que tem conexão com o teu propósito, mas, já captei que o Wellington quer ser professor, porra. Uhum. Então eu sei que o Wellington não vai querer carreira aqui na empresa, provavelmente ele vai querer ser professor, eu tenho que já ir me preparando, é uma pista, eu vou tentar bater de um lado e do outro, ele nunca vai assumir, mas eu vou ficar com aquela dúvida, e certeza que nunca vai ter. Eu acho que é por aí, Wellington. Eu vou te contar uma história sobre isso, cara. Isso não foi combinado, tá, gente? Não, prometo que não foi combinado. Na minha primeira experiência com o time, tinha um gerente meu na Renner que ele falou o seguinte. Falou, cara, quando você pegar o teu time, a primeira coisa que você vai fazer, depois que você souber
Depois você tiver combinado o jogo comigo antes, obviamente, né? O que você vai fazer? Você vai montar um diagrama de Venn. E aí você vai pegar, nesse diagrama de Venn, você vai falar o seguinte, olha, essa aqui no círculo de cima vai ser a necessidade da empresa, no círculo da direita vai ser a necessidade da tua área, e no círculo da esquerda vai ser a necessidade da pessoa. É naquela interseção que você tem que encaixar o cara. Só que pra você poder fazer isso, você precisa conversar com o cara, entendeu? E assim, porque a Tem uma intimidade com ele, né? Porque na esfera da empresa e da área, são papos que você vai ter com o teu time todo, com todo mundo junto ali. Mas quando você vai montar a tua matriz de habilidades ali dentro do teu time, você precisa saber de fato, primeiro, tecnicamente, quais são as aptidões de cada um, e aí, em cima disso, com base no que o cara espera para um futuro próximo ali, ou como carreira, você vai ver, puta, esse cara, ele tem aptidão para atividade A, B, C e D. Ele gosta de fazer atividade A, B, C e D. Cara, como que eu vou fazer para encaixar esse cara dentro das minhas estruturas? E aqui eu tenho dois caminhos. Um deles é o que o Albino falou, pô, de repente o cara, ele tem uma aptidão ali, ele gosta dessa linha mais de capacitação, ensino e tudo mais, pô, beleza. Da mesma forma que eu posso falar, cara, de repente ele tem que estar numa outra área. Porque eu não consigo encaixar esse cara aqui dentro, por mais que ele seja bom, a minha área não tem escopo pra poder abraçar aquele cara, mas é uma pessoa boa. Então, de repente, eu tenho uma outra função dentro da empresa pra poder encaixar esse cara. Ou então, ele tem que estar fora da empresa, porque eu não tenho onde colocar ele. Então... Mas tem como adaptar. Você veja só, eu já tive contato com uma pessoa que amava cinema, mas era como se fosse assim, tipo, um cara frustrado que nunca estudou cinema. Mas o cara adorava, era cinéfilo, e ele gostava de fazer montagens e tal, coisas bem assim, tipo, videomontagens. Era o hobby dele. Eu coloquei ele... Vai pro marketing, cara. Montando apresentação pra nossa área. Nossas áreas montam muita apresentação, né? Tô sabendo. Cara, vem cá, você vai montar a apresentação. Então, pra ele, eu falava assim, ó, isso aqui é como se você fosse o diretor de filme e você vai produzir esse filme pra mim. Então... Você é o cineasta, cara. ressignificou aquilo na cabeça do cara. História. Então, eu acho que tem formas de a gente adaptar, entendeu? O professor vira o instrutor. O diretor, o cara que quer ser diretor de filme se torna o criador de apresentações executivas. A gente tem que forçar a dar um paralelo, porque nem sempre vai ter o fit de propósito 100%. Então você meio que vai adaptar, fala assim, ó, cara, vamos ressignificar juntos isso daqui? Às vezes é a mesma coisa, só que vou colocar na cabeça dele uma visão diferente, sabe? E nesse ponto você, pelo fato de você se aproximar dessas pessoas, você já vai conseguir identificar quem são os mais ambiciosos ali, quem vai ser mais executor, quem é mais arrojado, então, e aqui é pra gente poder tentar, assim, o Quarta Ambition não é um problema, ele é um fato que tem acontecido, né, um movimento que tem acontecido, são um tipo de comportamento, entre aspas, novo, que a gente tem visto aí no mercado, né, e agora tem sido verbalizado, tem sido falado com mais frequência. Mas isso ajuda, porque o problema desse movimento é você pegar um cara que nem o Albino comentou, que você não perceber que ele é um cara ambicioso, é um cara que tá ali no teu time, que quer crescer, e você perder esse cara pro mercado ou pra qualquer coisa, porque você vai perder esse cara de qualquer maneira, mas você consegue estender. E aí, até pra você poder eventualmente preparar a sucessão e tudo mais, então, aqui eu acho que é um ponto mais de como se antecipar a esse movimento e fazer com que ele impacte menos aí no nosso dia a dia. Recados finais. Wellington, sabe o que eu tava refletindo? Essas pessoas, o Quiet Ambition, os caras que praticam o Quiet Ambition, é intrinsecamente ligado a esse fato ser uma coisa oculta. Por isso que é quiet, né? Não tem como você ver. Dificilmente o cara vai falar. Você, no máximo, pode suspeitar. Mas ela, no final das contas, é um indício de que a gente pode, como empresa, fazer um monte de coisa com o cara. Menos controlar os sonhos dele. Não tem como. Então, os modelos de negócio, empresas, assim, gente, as pessoas, elas vão contornar, elas vão sobreviver e vão passar por cima de tudo isso. De todas essas brigas, home office, presencial, bônus, não, a PPR não paga. No final das contas, isso ficou para as gerações anteriores, essa preocupação de vidas e empresas ser a mesma coisa. Já faz gerações que eles separaram. Ai, desculpa, eu tentei ao máximo falar sem tossir. Eu escapei também dessa aí.
Mas durante anos a gente tentou convencer as pessoas do contrário, mas assim, é inevitável. Isso é que nem a força da gravidade. As pessoas têm seus sonhos pessoais, seus objetivos, e os da empresa não são os mesmos. E nem por isso vão ser. Vai ser. E não vão ser profissionais ruins por causa disso, tá? Esse negócio de você exigir que o sonho do cara seja... O cara trabalha no Condor. O sonho dele é que o supermercado Condor seja o maior do mundo. Cara, se tem um funcionário teu que tá falando isso pra você, suspeite, porque esse cara é um baita de um mentiroso. É um baita de um mentiroso. Eu prefiro 1000 vezes que o cara seja transparente comigo, ou que ele não fale o que ele realmente quer, mas ele não minta pra mim. E o ciclo de vida da gente como profissional, pô, se esse quiet ambition aí ficar 5 anos com a gente e o cara mandar bem, e ele sair e entrar outra pessoa, que paciência. Eu só acho o seguinte... o único caminho seria a gente tentar ressignificar esse cara em termos de propósito. Se você não souber o propósito, não tem como descobrir. Ele não vai falar pra você qual é o sonho dele, dificilmente. Ah, mas eu vou ficar próximo, tal. O cara pode demorar muito tempo e o cara pode ser que ele não fale. Mas eu acho que a saída é as empresas precisarem de menos gente, porque isso é sinal nítido que as pessoas não estão querendo ficar nas empresas, que as pessoas não querem ser gestor, que as pessoas não querem pagar o preço desse glamour de parecer um cara falidaço emocionalmente, divorciado, fumante, alcoólatra, com um problema no coração, mas ganhando bem com um cargo bom. Ninguém mais quer esse modelo. Esquece. Então, assim, as empresas têm que mudar. E pra mim, assim, se as pessoas não querem isso, então... a gente tem que inventar alguma coisa que não precisa de pessoa. Cada vez mais menos gente, Wellington. Cada vez mais menos gente dentro das empresas. As pessoas não querem ficar nas empresas. Depois que vier esse modelo, que já faz muito tempo que eles estão falando do tal do salário social, que os grandes conglomerados vão patrocinar. Você junta a Coca-Cola, Samsung, blá, 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 eles se juntam lá e quem for do consórcio deles vai receber $3.000 por mês. Em troca, eles só pode consumir os produtos deles. E vão ficar lá na casa, lá sem fazer bosta nenhuma. Quem que vai querer trabalhar? Sabe quem? Só os sonhadores. E se o teu negócio não comporta sonhos, então você vai ficar sem gente. Eu não vou nem complementar. O final foi tão bom. Não, mas acho que tem bons pontos aqui. Que a gente tem como se antecipar, de alguma forma. A gente tem como se preparar. E o pior que pode acontecer aqui é você perder uma pessoa boa pro mercado, ou você ter uma pessoa boa no teu time. Então, não tem cenário ruim aqui. O que não dá é pra você perder a oportunidade de estar próximo de pessoas boas. De conhecê-las, né? Porque é gente boa que te ajuda a crescer. O que vai fazer você crescer, cara, a gente brinca com aquele negócio lá que, você é a média de pessoas que você mais convive. Cara. Se você só convive com gente merda, você vai ser um merda, cara. É muito difícil de você conseguir sair disso. Porque o universo é complicado, gente. O universo é muito complicado. A gente pode dar um exemplo exagerado aqui, mas imagina uma pessoa que nasce numa condição vulnerável, em uma comunidade muito pobre, numa favela aqui no Brasil. Qual que é a chance desse cara conseguir sair? É muito difícil. É muito difícil. Só que... E é o ambiente, cara, que puxa. Porque ele vê uma pessoa que tá tendo um trabalho honesto, sai às 6 horas da manhã de casa, volta às 8, 9 horas da noite pra ganhar R$1.500. Aí ele vê um amiguinho ali que é bandido. Ganhando 4 vezes mais. Ganhando, infinitas vezes mais, entendeu? Pra ele não ir pro caminho mais fácil, pra ele não seguir a tendência da média das pessoas que estão ali, é muito difícil. Por mais que você tenha em casa influência e tudo mais, mas é muito difícil, porque você passa mais tempo fora do que dentro de casa. É verdade. Então, a gente precisa precisa se cercar de pessoas boas. Então, para as pessoas que são não vou falar de adepto aqui do Quarto Bicho, porque o negócio você escolhe fazer ou não. Mas conheça essas pessoas, converse mais com as pessoas, porque conhecer pessoas ambiciosas certamente vai, no mínimo, te fazer pensar de uma maneira diferente, ou vai te ajudar a abrir os olhos para alguma opinião diferente, uma forma de olhar para o mundo de maneira diferente, com ideias diferentes. E, de novo, como eu falei, no pior dos cenários você vai perder uma pessoa muito boa no mercado, no outro cenário você vai ter uma pessoa muito boa trabalhando contigo. E como que pode, né, você trabalhar com um cara? Eu sei que, por exemplo, hoje em dia eu tô numa função que eu tenho, às vezes, 2 níveis de gestão abaixo de mim. Eu nem sempre tenho um nível de intimidade e pessoas em várias cidades diferentes que estão dentro do meu time. Tem pessoas que eu não consigo ter um contato tão íntimo. Mas assim, o Wellington, o cara, trabalha pra você. O cara tem contato contigo. E tu não conhece nada do cara. Aí você tá falhando, né, cara? Eu já trabalhei com muita gente que foi superior meu e superior do meu superior, que eu entrei e saí da empresa durante 7 anos.
O cara nunca perguntou se eu era casado, se eu tinha filho, se eu torcia pro Santos, se eu torcia pra algum time, se eu era, o que eu era formado. Eu sei, cara, é um desprezo tão grande pras pessoas, cara. Eu me sinto desprezado. Eu me sinto desprezado. Da pessoa que às vezes você tá ali respondendo a pessoa não sabe nem do que tu é formado, cara. A pessoa não sabe duas experiências antes de onde você trabalhou. Às vezes a única coisa que o cara sabe é assim, onde você trabalhou por último? Ah, tá, cara, beleza. Anotou na cabeça isso. O cara não sabe de nada de você. E o cara não sabe quem ele tá perdendo. Vamos lá, um momentinho de arrogância. Eu, sem tirar nem pôr... Ó o corte. Sem tirar nem pôr, com certeza, tá? Assim, com muita humildade no coração, tentando não ser arrogante. Mas Momento albino humilde. Aqui. Cara, eu tô com certeza entre os 10 caras que mais conhecem de Lean no Brasil. Devo tá. Ah, não tá no 10º, mas eu tô no 50, então. Cara, eu fui lá no Lean Summit e eu conheci o James Womack. Esse cara manja. Mas eu vi aqueles caras do Lean Institute. Esse cara não sabia bosta nenhuma. Aí fui em outros eventos aí, que são mais teus amigos, também não sabem bosta nenhuma. Aí você vai lá na PUC lá, dos 30 professores que eram meus colegas, sei lá, 5, 8 manjavam do que tá falando, o resto são todos orelhudos. Então, eu tô falando baseado no que eu estou vendo. Então, aí você fala, consultores. Já trabalhei com INDG, já conheci da INDG, que agora virou depois Aquila e Falcone, né? A minha metade Aquila, metade Falcone. É isso aí. Eu conheci desses caras trabalhando em várias empresas que eu já trabalhei. Devo ter conhecido uns 30 consultores desses. Nenhum era bom. Nunca conheci um cara da Falcone ou da Aquila que era bom. Todos falcatrua. 31 falava bem, tá, mas não manjava. Éfeso, cara, o quê? Uns 25 caras. Aí já, os caras eram mais bonzinhos, cara. Acho que dos 25, metade eram bons, metade eram uns falcatrua. Então assim, eu tô tomando como base isso. E daí dentro desses caras que mais manjam, porra, eu tô de igual pro igual pros caras. Então assim, né? Aí tá, Albino, por que você deu essa volta de arrogância, de falsa humildade pra falar o quê? O cara às vezes tem tá na frente de um cara que é um dos maiores assumidades de Lean, com conhecimento em engenharia industrial, né? Porra, já projetei máquina de vapor, né? Conheço de fluxo de produção, já trabalhei em várias multinacionais e eu tô ali na frente do cara. E pro cara, às vezes, eu sou só um passador de slide. E o cara não me conhece. E às vezes o cara fala lá, dá uma orelhada em você, e eu fico quieto com toda a humildade do mundo. Isso sim é humilde, né? Porque, pô, tá bom, amém. Mas assim, o cara mal sabe. Tá ali na frente dele. O que eu penso disso, tá, Wellington? Eu não posso ser as outras pessoas. Eu só posso ser eu, tá? Isso aí Deus definiu. O albino só pode ser o albino. Então eu só não quero ser igual a esse cara e eu não quero cometer esse engano. Eu rogo que sempre que eu tenha alguém que trabalha comigo e eu tenho contato direto com essa pessoa, que eu saiba o mínimo dessa pessoa. Não tem como eu não conhecer a história dessa pessoa, de onde ela veio, o que é a especialidade dela, o que é a expertise dela. Porra, cara, eu não saber nada do cara. E o Wellington, não é porque eu tô posando aqui de revistinha tititi. Se eu não souber mais coisas de ti, como que eu vou extrair até o bagaço de você? Eu não fico falando essas coisas pra ser conto de fada aqui não, gente. Eu quero saber tudo do Wellington porque eu vou arrancar até a alma do Wellington. O que é eu arrancar até a alma? Eu preciso saber, cara. Eu preciso saber se um dia eu precisar mandar o Wellington pra Alemanha, se ele sabe falar alemão. Eu preciso saber se o Wellington manja de Lean. Eu preciso saber se o Wellington manja de SMED, porque eu vou mandar ele pra uma unidade e ele vai fazer um trabalho de SMED. Eu preciso saber. Se eu não conhecer do Wellington, como que eu vou extrair o máximo dele? E a gente vê todo dia pessoas com esses talentos que passam por dentro desses Quiet Ambitions, dia a dia dentro das empresas, sendo ignorados. E vão embora, né? E muitos vão embora e os caras nem sabem quem passou por dentro da empresa. Às vezes o Albert Einstein passou ali dentro daquela empresa e as pessoas conseguiram ignorá-los. Pra mim é dantesco isso, porque é o máximo da ignorância. O cara é tão ignorante, tão soberbo, que ele não aceita que na empresa possam ter pessoas com talento. Não tô falando de um lugar, tá? Tô falando de vários. E é mais a maioria, porque dificilmente o cara tem... Não vou nem falar de tempo, mas ele não prioriza conhecer as pessoas como deveria. Então, às vezes você tem, sei lá, 10 pessoas no teu time, 15 pessoas no teu time. Se você conversa com, sei lá, das 10 você conversa com 8, você vai ter outras 2 ali que ainda podem ser, mas das 10 vai ter uma, às vezes, que é esse cara.
que é esse diferenciado. Só que se você não falar com as 10, você não vai saber. Se você conversar só com metade, já era. Ué, eu tinha um chefe, ele foi sair da empresa, ele foi saber que eu falava espanhol. Eu trabalhei 2 anos com ele. Qualquer pessoa Já tinha ido pro Chile. Qualquer pessoa que conversa comigo sabe, trocando uma ideia, fala de onde eu estudei, eu falo que eu fiz intercâmbio no Chile. E o cara nunca se interessou em saber. Ele me viu falando espanhol com um italiano que tinha comprado uma máquina lá, que o cara não falava inglês e ninguém falava italiano. Eu fui falar espanhol com o cara e o cara me entendeu. E eu entendi ele falando. O cara virou pra mim e falou assim: caraca, tá fazendo aula de espanhol? Eu falei, não. Aí como que tu fala? Eu falei, porque eu morei lá, estudei lá. Você morou lá no Chile? Eu não sabia se eu ficava feliz de contar. Nossa, isso é muito triste, ou chateado de eu estar 2 anos com o cara e ele não saber nada de mim. Então pra mim, mano, o Quiet Ambition, a parte triste disso é saber que tem terreno muito fértil pra eles continuar existindo, porque tem muita gente que não é interessado em pessoas. O cara que tem um negócio e não é interessado em pessoas, faz alguma coisa com chatbot e 100% robô. Porque qualquer outra coisa que não seja isso, tem que ter gente. Aí se você não quer saber das pessoas, você se acha tão acima da humanidade dos outros, você não quer nem saber sobre os caras. Aí você não vai conseguir extrair o melhor de cada um. É isso. E lembrando que o papel do gestor é atingir resultado por meio das pessoas. São pessoas que geram resultado. Professor Falcone. Então... Professor, você só não conseguiu com seus consultores. São Mas você é muito foda. São muito ruins. Pelo menos os que me mandaram no projeto eram muito ruins, viu, professor? Tchau. Ribas, tamo junto. Ribas. Eu não conheci esse Ribas, então... Não, o Ribas é muito foda. É o CEO hoje. Ah, então, eu não conhecia, não. Não. Vocês mandaram só os Júnior. Ele foi meu chefe. Mas ele sempre manda o Júnior, cara. Mandaram os Júnior e os Stag. O cara foi me explicar o que era o P, o D, o C e o A. Pra mim. Pior foi um alemão uma vez que foi me ensinar 3, né? Ensinar pro japonês. Ensinar pro japonês fazer sushi. Meu Deus, né? Beleza, então. Tchau, pessoal. Tenham boa vida, meus amigos. Até o futuro. Paz e bem, irmãos. Tchau. Lideraí Podcast, o seu guia de liderança corporativa. Gostou do nosso conteúdo? Acesse lideraí.com, onde você pode encontrar o que há de melhor sobre liderança.